Bom, esse vídeo aqui ele é um pouco talvez mais técnico, mas a gente quer aqui, na verdade, oferecer um conselho como amigos. Nós queremos te oferecer um conselho de como, alguns conselhos de como ler a sua Bíblia. Isso parece meio óbvio, mas talvez tenha algumas dicas preciosas que podem enriquecer a tua experiência na sua leitura bíblica. A gente tem incentivado isso através dos hábitos centrais, daquilo que a gente tem chamado de hábitos centrais, que é a leitura diária, né? Leia diariamente, crie esse hábito. E muita gente às vezes nos pergunta por onde começar? Como que nós podemos começar essa leitura? Então, quero responder essa pergunta dizendo, nós indicamos que você comece pelo Novo Testamento. Você pode começar pelo Evangelho de João, que é o 4º livro, ou você pode começar também pelo Evangelho de Mateus, que é o 1º livro do Novo Testamento. Então, se você começar por Mateus, ótimo, e você já está com um bom começo, um bom início, mas também pode começar por João, porque João apresenta Jesus de uma forma um pouco mais profunda, destaca mais a divindade de Cristo Jesus. Mas, dito isso, né, por onde começar, eu quero também te animar a você ler pelo menos uma porção de 2 capítulos por dia, naquilo que a gente chama de uma leitura cíclica, né, uma leitura diária, cíclica, 2 capítulos por dia, você vai terminar a sua Bíblia inteira em mais ou menos 1 ano e meio. Essa é a média, se você for fiel, se mantiver fiel. Então leia 2 capítulos por dia. E nós temos também aqui entre nós vários grupos de leitura. Algumas igrejas nas casas se organizam e leem juntos e prestam contas nesse grupo. Por que a prestação de contas? A prestação de contas nos ajuda a desenvolver um hábito, porque geralmente nós negligenciamos. A nossa natureza acaba negligenciando a leitura bíblica, infelizmente. Mas quando nós prestamos contas, isso nos ajuda a desenvolver esse hábito tão saudável da leitura bíblica. Uma outra coisa é sobre a tua compreensão. Nós prezamos muito que você desenvolva o seu sacerdócio, no seu relacionamento com Deus, que você ouça a voz de Deus através das Escrituras. Essa é a principal forma que nós temos de ouvi-lo, de compreendê-lo, de compreender sua mente. Então, tem algumas dicas preciosas sobre compreender aquilo que você está lendo. Como, por exemplo, você fazer perguntas ao texto. Quem escreveu esse livro? Né? Quem foi inspirado por Deus a escrever? A quem esse texto está dirigido? Isso é outra pergunta importante. Qual o gênero que faz parte? Qual o gênero textual que faz parte desse texto? Por exemplo, na Bíblia, existem cartas. São várias cartas de Paulo. Né? Você vai encontrar isso no Novo Testamento. Existem crônicas, existem poesias, existem canções na Bíblia. Então você vai encontrar gêneros textuais diferentes, isso é interessante para a sua compreensão. Em qual momento histórico aquilo foi escrito? Isso também já é uma pergunta um pouco mais avançada que pode te ajudar a compreender algumas coisas importantes. E tem uma última dica que eu acho que pode fazer muita diferença na sua forma de ler. A maioria das Bíblias hoje, elas vêm com um recurso muito antigo chamado referência cruzada. Então observa ao ler, principalmente o Novo Testamento, você vai encontrar muitas referências cruzadas. O que é isso? São númerozinhos ou às vezes uma cruzinha, algum símbolo que a sua edição tem e que ela ajuda você a conectar alguns textos que estão relacionados. Como, por exemplo, no Novo Testamento, no discurso de Pedro, na pregação de Pedro, primeira pregação, você vai encontrar uma série de profecias citadas ali. Então você vai encontrar a profecia de Joel, né, que é um profeta do Antigo Testamento. Então você vai fazendo essas relações e isso vai ajudando a você compreender a Bíblia como um todo, porque a Bíblia, você sabe, que é um conjunto de 66 livros. Então fica aqui essa dica curta para você apreciar melhor e desenvolver esse hábito.